Apresentação sobre coloides para a disciplina de Físico-Química. Trabalho produzido pelas discentes Amanda Eberle, Ana Carolina, Franciele Sennen, Mariana Dias, Suelen Machado e Tassiane Fernanda. Em Química, coloides são sistemas em que os componentes apresentam pelo menos uma das suas dimensões dentro do intervalo de 1 nanômetro a 1 micrômetro, ou seja, se refere a sistemas contendo tanto moléculas grandes como partículas pequenas. Dessa forma, sua visibilidade é ultramicroscópica. Sua sedimentação é possível por meio de uma ultracentrífuga e a separação dos componentes por um ultrafiltro. Um exemplo de coloides é o creme dental. Qual o estado físico dele? Sólido, líquido ou gasoso? Nenhum deles, pois o creme dental não é uma solução, e sim um coloide, uma mistura heterogênea. Seu estado físico tem um nome especial, estado Sol, que será explicado durante a classificação dos coloides. Os coloides têm, em geral, características específicas, como as substâncias não se separam sob a ação da gravidade. A maioria dos coloides tem aspecto turvo ou opaco, e, além disso, os coloides são compostos de um disperso, que é a substância presente em menor quantidade, e o dispersante, que é a substância presente em maior quantidade, podendo ser feita a alusão de que o disperso seria o soluto e o dispersante seria o solvente se estivéssemos tratando de uma solução. Dessa forma, é possível fazer a classificação dos coloides. Eles são classificados de acordo com o estado físico, sólido, líquido ou gasoso do disperso e do dispersante que compõem o sistema. Em seguida, vamos falar de cada uma das classificações, mas vale lembrar que uma mistura de gases é homogênea e, por isso, não pode ser classificada como um coloide. Aerosol são dispersões de um sólido ou líquido em um gás. Exemplo, neblina, sprays. Espuma consiste em um gás disperso em um sólido ou líquido. Exemplo, espuma de cerveja e chantilly. Emulsão é um sistema coloidal onde as duas fases são líquidas. Como exemplo, temos o leite e a maionese, além do sorvete. Sol tem disperso sólido e dispersante líquido, adquirindo aspecto de solução na forma líquida. Um exemplo é a cola. Há também o sol sólido, em que ambos, o disperso e o dispersante, são sólidos. Grande parte das pedras preciosas e a porcelana servem como exemplo. Gel tem disperso líquido e dispersante sólido, adquirindo aspecto sólido. Um exemplo é a gelatina. Aplicações. Sistemas coloidais estão presentes em nosso cotidiano, na higiene pessoal, nos processos de produção de bens de consumo, nos processos de separação nas indústrias de biotecnologia, no tratamento do meio ambiente, em processos industriais de produção de polímeros, análise de solo, produção de alimentos, tecidos, precipitação, cromatografia, troca iônica, flotação e catálise heterogênea. São também muito importantes os coloides biológicos, tais como o sangue, o humor vítreo e o cristalino. Em medicina terapêutica ortomolecular, conhecimento de propriedades de sistemas coloidais podem auxiliar na elucidação de doenças, como a doença de Alzheimer, a doença de Parkinson e a doença de Huntington. Na área farmacêutica, sua importância se dá principalmente na modificação das propriedades de substâncias farmacêuticas e nos sistemas de liberação de fármacos. Diversos medicamentos e insumos farmacêuticos existem na forma de coloides, como os hidrogéis, que são gel coloidal no qual a água é o meio de dispersão, e podem ser naturais ou sintéticos. Têm liberação sustentada e atuam na cura de ferimentos e reparo de tecidos. Micropartículas de 0,2 a 5 micrômetros podem ser polímeros naturais ou sintéticos, têm maior eficiência e perfil de liberação.
Exemplo, carreadores de vacinas e antineoplásicos. Emulsões e microemulsões. Elas têm tamanho de gotícula reduzido, são termodinamicamente estáveis e translúcidas. Liberação controlada e sítio específica. Exemplo, antitumorais. Nanopartículas. São submicroscópicas, núcleo aquoso ou oleoso revestido por membrana polimérica. Exemplo, cosméticos tópico e formulações. Estabilidade dos colóides. Existem dois fatores que mantêm o colóide estável. Primeiramente, as micelas possuem a mesma carga elétrica e, portanto, sofrem repulsão, evitando a aglomeração e, consequentemente, a precipitação do colóide. Segundo, a camada de solvatação que encontra-se ao redor da micela, nos colóides liófitos, impede o contato direto entre as micelas. Essa camada é formada pelas moléculas do dispersante. Agora vamos falar um pouco sobre as propriedades dos colóides. Efeito Tyndall. O efeito Tyndall foi descoberto por John Tyndall e ele ocorre quando há dispersão da luz pelas partículas coloidais. Podemos observar este efeito no dia a dia quando a luz solar passa por uma fresta e vemos as partículas de poeira dispersas no ar. Aqui, por exemplo, é possível visualizar esse efeito Tyndall. Movimento browniano ou Pedezes. É um movimento aleatório das partículas suspensas num fluido, líquido ou gás, resultante da sua colisão com átomos rápidos ou moléculas no gás ou líquido. O termo movimento browniano também pode se referir ao modelo matemático usado para descrever tais movimentos aleatórios, que muitas vezes é chamado de teoria da partícula. E aqui há uma ilustração do efeito browniano. Eletroforese. Eletroforese é definido como sendo a migração de espécies carregadas eletricamente que ocorre quando as mesmas são dissolvidas ou suspensas em um eletrólito, através do qual uma corrente elétrica é aplicada. Agora vamos aplicar os conhecimentos sobre colóides resolvendo exercícios. A CAF 2016. No jornal Folha de São Paulo, de 23 de junho de 2015, foi publicada uma reportagem sobre a formação de espuma branca no rio Tietê. A formação de espuma está associada à baixa evasão da água e à presença de esgoto doméstico não tratado. A falta de oxigênio na água dificulta a degradação de detergente doméstico. Baseado nas informações fornecidas e nos conceitos químicos, analise as afirmações a seguir. Primeira afirmação. O detergente é uma substância anfipática? Sim, como é possível observar nesta imagem, o princípio ativo dos detergentes tem uma parte polar, possibilitando que se dissolva em substâncias polares como a água, e a sua outra extremidade é apolar e pode se dissolver em gordura. Segunda afirmação. O complexo formado entre detergente, óleo e água pode ser chamado de micela? Sim, pois o detergente está permitindo que o agregado de moléculas da fase dispersa seja envolto pela fase dispersante. Terceira afirmação. O oxigênio é uma molécula apolar formada por uma ligação covalente do tipo sigma e outra do tipo π? Sim, e caso deseje confirmar isso, basta avaliar a estrutura de Lewis para ele. Quarta afirmação. A espuma branca formada pode ser classificada de colóide? Também está correto. Basta relembrar o que foi dito anteriormente sobre a classificação dos colóides. Portanto, todas as afirmações estão corretas e a alternativa correta é a letra C. Vamos para o segundo exercício. FUVEST, São Paulo. Azeite e vinagre, quando misturados, separam-se logo em duas camadas. Porém, adicionando-se gema de ovo e agitando-se a mistura, obtém-se a maionese, que é uma dispersão coloidal.
Nesse caso, a gema de ovo atua como um agente. Letra A, hidrolisante? Não, pois um agente hidrolisante promove a quebra de moléculas de água presentes. Letra B, como um agente oxidante? Não, pois um agente oxidante promove a oxidação dos reagentes. Letra C, como um agente redutor? Não, pois um agente redutor promove a redução dos reagentes. D, como um agente catalisador? Também não, pois um agente catalisador é usado com o intuito de acelerar as reações químicas. Letra E, como um agente emulsificador? Sim, as gotinhas de azeite se encontram dispersas no vinagre com auxílio da gema de ovo. Portanto, a gema de ovo atua como um agente emulsificador, e a alternativa correta é a letra E. Obrigada!